Olá, que bom estarmos juntos de novo. Mesmo que a gente não possa, por força das circunstâncias, estar presencialmente, é um prazer poder receber você, poder entrar na sua casa e juntos adorarmos ao Senhor e prestarmos a Ele um culto que Ele merece. Seja bem-vindo, que a palavra de Deus, as canções, as orações, tudo fale ao seu coração e você ouça a voz do Senhor. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você.
quero convidar você a, da mesma maneira que adorou ao Senhor com a oração, com o canto, da mesma maneira que você vai adorar ao Senhor ouvindo, meditando e aplicando a palavra que ouviremos daqui a pouco, a também prestar a sua adoração através dos dízimos e das ofertas. Faça isso agora como um ato de gratidão a Deus e também como um ato de fé, de confiança, de que desta maneira o Senhor vai usar você para abençoar a sua obra, para fazer prosseguir a sua obra e vai suprir também todas as suas necessidades. Deus te abençoe. Juntos celebrar ao nome de um Deus que vive e que é eterno, que nesse dia nos convida para juntos adorarmos o nome dele. Vamos cantar assim: Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Sempre reinar.
Hoje, quem vai trazer a palavra de Deus para o meu coração é o pastor Júlio Bueno. É um pastor colaborador, associado, já muito conhecido da IBL, a nossa comunidade de fé, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração e também ao meu. Por isso, preste atenção, se atente e guarde a palavra do Senhor, porque certamente irá edificar a sua alma. Graça e paz a todos vocês. Eu me sinto honrado por estar aqui mais uma vez, de uma maneira especial, né? Vivendo essa pandemia que tem afligido todo o mundo, a cidade de São Paulo, mas isso não tem impedido que o Evangelho seja proclamado e anunciado. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está ali no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 7, dos versículos 36 em diante. O texto diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então disse Jesus: Simão, tenho algo para lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Com isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Em seguida, Jesus disse: você julgou bem. Virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas quanto àquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: vá, a sua fé a salvou, vá em paz. Esse texto é um daqueles textos clássicos das Escrituras e eu quero fazer uma breve abordagem para mostrar para vocês nesse dia sobre uma postura da religiosidade e uma postura de um cristianismo verdadeiro. Aqui nós temos, parece que a história de 2 pessoas muito distintas, mas que também representam, ao meu ver, 2 grupos de pessoas. Pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo e pessoas que permanecem alheias a tudo aquilo que Deus tem feito nas suas vidas. Então um deles era um religioso, era o típico fariseu, ele usava as roupas tradicionais, eles eram vistos de longe. Os fariseus, a princípio, eles estavam acima de qualquer erro, acima de qualquer desconfiança, porque além de estudar a Bíblia
arduamente, os fariseus, eles costumavam fazer as suas interpretações da lei e aplicá-las ao povo. Então imagine uma quantidade enorme, mais de 600 mandamentos deixados nas leis do Senhor, nos livros de Moisés. E agora esses mandamentos ainda são multiplicados pela interpretação de cada um daqueles mandamentos, aquilo que nós chamamos hoje no direito da jurisprudência. Como cada uma das escolas de fariseus entendia e aplicava cada uma daquelas leis. Isso ficava quase que insuportável para um cidadão comum manter e cumprir cada uma dessas leis. Então, um exemplo é o próprio sábado, o sabá, que era um mandamento contido ali nos 10 mandamentos. As escolas de interpretação dos fariseus fizeram com que, a partir de um determinado momento, o sabá tivesse a sua amplitude acrescentada. Então, entendia-se que no sábado você não podia nem cozinhar, você não podia nem fazer nenhum esforço físico até para acender o fogo da sua casa. Só que ao mesmo tempo os fariseus entendiam que se ele colocasse um objeto a 200 passos da casa dele, aquele objeto que era posto algumas horas antes de começar o sábado, era uma extensão da casa do fariseu. Então eles poderiam caminhar até ali e dali para um outro ponto e daquele ponto até um terceiro ou quarto ponto, e com isso eles entendiam que eles não estavam quebrando a lei. Então perceba que aqueles mandamentos todos acabaram ficando muito pesados para serem cumpridos. E esse fariseu chamado Simão, ele convida Jesus para uma refeição na sua casa. E ali Jesus entra, e era muito comum nessas reuniões, nesses jantares ou refeições nessas pequenas cidades, que outras pessoas também entrassem naquela casa e nas casas. Só que as pessoas não sentavam-se à mesa. Era uma mesa baixa, onde os convidados ficavam meio sentados de lado, com os pés para trás, apoiados com o cotovelo naquela mesa baixa, não tinham cadeiras. E os convidados, os penetras, ficavam geralmente encostados nas paredes e de vez em quando podiam até interagir com o dono da casa, com o convidado, com os hóspedes daquela refeição. E o texto nos diz que Jesus entra na casa de Simão e em seguida entra essa mulher, e ela é tida como uma pecadora. É interessante porque quando o texto fala e descreve essa mulher como uma pecadora, eu acredito que na mente de muitos de nós, alguns pecados venham à nossa mente. E por algum tempo na minha vida eu pensei que esse pecado estivesse relacionado à prostituição ou qualquer vício sexual. Porque nós sabemos que diante de Deus existe um conceito aqui que todos nós somos pecadores. Mas pela maneira como o texto trata dessa mulher e pela maneira como Simão se dirige a ela, falando: você não sabe quem é essa mulher. Se você soubesse que tipo de mulher ela o Senhor não aceitaria o que ela está fazendo. Então, por essa palavra de Simão, às vezes me dá a impressão que essa mulher tinha algum pecado na área sexual, mas o texto não diz. E a partir de um determinado momento de estudar as Escrituras, eu me omiti dessa minha antiga posição e eu entendo que aquela mulher tinha um pecado. Eu vejo aquela mulher como uma pecadora conhecida ali naquela pequena cidade, mas o texto não fala claramente qual era o pecado. Isso fica na nossa mente e nós ficamos imaginando que tipo de pecado seria esse, mas isso talvez nem seja o ponto crucial da história. Para mim o ponto crucial é que essa mulher, ela entra sem ser convidada e ela se coloca ali atrás de Jesus, e Jesus provavelmente estava sentado de lado e com os pés para trás, e ela começa a chorar e aquelas lágrimas começam a cair de uma maneira compulsiva ao ponto de serem suficientes para lavar os pés de Jesus, e ela pega o seu cabelo e começa a
tentar secar e depois quebra aquele frasco de alabastro e derrama ungindo os pés de Jesus. Naquela época era muito comum, quando você recebia alguém na sua casa, existia um protocolo de boas maneiras e de boas-vindas. E esse protocolo era um protocolo simples. A pessoa chegava na sua casa, andando naquele sol escaldante do deserto, suada, com os pés sujos. A primeira coisa que se fazia para um visitante era tirar a sandália dos seus pés e lavar aqueles pés com água, para que a pessoa se sentisse ali em casa. Depois derramava-se um azeite sobre a sua cabeça, aquele azeite um bálsamo perfumado descia pela barba e passava pelo corpo, fazendo com que aquele visitante que estava naquele sol escaldante agora se sentisse refrescante e sentisse revigorado. Além disso, eles davam aquele famoso ósculo santo, um beijo no rosto, falando: você é bem-vindo na minha casa. Então perceba que nessa situação existe o personagem principal, que é Jesus, e aí você tem outros dois personagens, e você tem essa mulher pecadora que entra como penetra naquela casa, começa a chorar, começa a lavar os pés de Cristo, começa a tentar enxugar com seus cabelos e ainda unge os pés do Messias com aquele perfume caríssimo. E você tem o outro personagem, que é Simão, que recebe Jesus na sua casa, talvez com o maior descaso do mundo, não segue os protocolos de higiene, não segue os protocolos como um bom anfitrião. E a história, então, ela se desenvolve nesse contexto. Além de ser uma história, você pode perceber que existem conceitos teológicos muito importantes aí nessa história. O primeiro deles, eu vejo que nessa atração dessa mulher aos pés de Cristo. A Bíblia, ela deixa clara que ninguém vai ao Pai, ninguém chega à pessoa de Cristo, a não ser que o próprio Pai conduza essa pessoa ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, fala algumas vezes, mas especificamente no capítulo 10, ele fala: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Jesus, ao longo do seu ministério, ele mostra para nós que existe uma impossibilidade natural do ser humano de conseguir se achegar a Deus e de escrever uma nova história da sua vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é o que nós chamamos de o pecado que foi responsável pela contaminação de toda a existência humana. Nós convivemos sobre a maldição do pecado. É uma maldição que veio desde o Éden e que nos alcança e que nos impossibilita de nos relacionarmos com Deus. E qualquer tipo de relacionamento que nós passamos a ter com Deus é fruto de um chamado de Deus das suas ovelhas e o fruto de uma resposta que nós damos a esse chamado eficaz das Escrituras. E nesse texto eu quero focar em 3 aspectos básicos, simples, mas que, quem sabe, vão te abençoar e vão te fazer com que o teu amor por Cristo cresça um pouco mais. O primeiro deles é o aspecto de conhecer a Deus. Santo Agostinho já dizia que o homem tem um vazio no seu coração, esse vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus. Deus colocou a eternidade no nosso coração e essa eternidade só pode ser completa e preenchida e totalmente satisfeita com um ser eterno.
João Calvino, quando ele escreve o seu tratado chamado As Institutas da Religião Cristã, no século XVI, ele fala que o homem tem duas responsabilidades e ele não pode se esquivar dessas duas responsabilidades. A primeira responsabilidade importante é conhecer a Deus da maneira correta. E a segunda é conhecer a si mesmo. Perceba que por causa do pecado, a nossa visão de Deus geralmente ela está distorcida. Por causa do pecado original que nos corrompeu de uma maneira ímpar, que nós não conseguimos olhar para Deus e ver Deus da maneira como Ele deve ser visto, segundo a sua própria revelação. Um Deus santo, um Deus justo, um Deus todo-poderoso, um Deus que não aceita ser adorado através de imagens de esculturas, um Deus que não aceita ser bajulado, um Deus que não precisa de nada. Nós estamos impossibilitados de nos relacionarmos com Deus por causa da nossa visão errada do Senhor Deus. O pecado ele conseguiu manchar aquilo que deveria ser natural, aquele relacionamento que Adão e Eva tinham de se encontrar com o Senhor e conversar com Ele ali no jardim. Por causa da entrada do pecado ali no livro de Gênesis capítulo 3, essa condição agora ela se tornou impossível. Isso é tão impressionante que quando você começa a ler a genealogia que está ali no livro de Gênesis capítulo 5, você vai descobrir que desde o pecado do homem até o ano 201, não houve busca, adoração a Deus. É muito significativo você pensar que depois da criação de Adão, depois da entrada do pecado, depois do primeiro fratricídio que acontece ali com irmão matando irmão, você não tem relatos, a não ser a pessoa de Sete, você não tem relatos de pessoas buscando a Deus, e a própria Escritura diz isso. É um afastamento radical e gradativo do ser humano do seu Criador. Então, quando João Calvino diz que nós temos uma responsabilidade de conhecer a Deus, ele está falando que as Escrituras agora elas passam a ser a maneira pela qual nós conseguimos olhar para Deus e entender quem Ele realmente é. Eu estou falando isso porque essa mulher, diferentemente de Simão, ela se achega a Jesus e ela, de uma maneira sobrenatural, ela percebe que aquele homem é um homem diferente. Mas não somente um homem diferente, ela percebe que alguma coisa está acontecendo dentro dela. Porque quando ela chega ali aos pés de Cristo, ela começa a ter uma visão correta de quem é aquele homem. Que aquele homem é Deus, que aquele Jesus, ele é Deus e que Deus é Jesus. E isso faz com que, em seguida, ela tenha uma visão correta de quem é ela mesma. E ela é uma pecadora, e por isso ela se derrama aos pés de Cristo, por isso ela chora compulsivamente, ao ponto de lavar os pés de Cristo, de molhar os seus pés com as suas muitas lágrimas. Provavelmente, essa mulher, ela se depara com a sua situação pecaminosa, e ela tem essa visão correta agora, a sua antropologia ajustada mediante a santidade de Deus. Então, quando ela se aproxima de Jesus, ela começa a ter essa visão correta de quem que é aquele homem. E agora ela passa a ter essa visão de quem que é ela mesma. E talvez todos os seus pecados começaram a vir à sua mente, e ela começou a se lembrar de cada um deles, e aquilo faz com que ela se prostre diante de Jesus, naquele sentimento de: estou
perdido. Eu estou perdida. E aí o que ela faz em seguida é beijar os pés daquele homem, porque a gente não sabe dizer exatamente quando aconteceu, mas alguma coisa aconteceu na sua vida, que ao mesmo tempo que ela se sentia culpada e que aquela culpa toda vinha sobre si e a levando a um choro compulsivo, ela também quer adorar aquele homem, quebrando aquele vaso de alabastro e ungindo seus pés numa oferta de gratidão por aquilo que ele já estava fazendo por ela. E Jesus reconhece isso. E esse Jesus fala: você foi perdoada. E esse perdão é o terceiro momento aqui do nosso estudo, que é esse decreto de Deus que nos permite recomeçar a nossa vida. O perdão, ele nos torna livres. Nós reconhecemos com quem que nós estamos nos relacionamos, reconhecemos quem nós somos, a nossa miséria espiritual e ao mesmo tempo esse peso do pecado, ele é retirado sobre nós, nos dando a condição de escrever uma nova história. Eu amo pensar sobre a graça de Jesus, porque a graça de Jesus é esse poder de Deus manifestado em Cristo Jesus que nos possibilita escrever a nossa história como novo ser, como novas criaturas, todos os dias da nossa vida. Essa noite, enquanto eu pensava sobre esse texto, eu acordei de madrugada e aí eu fiquei pensando e não conseguia dormir, porque, veja se vocês conseguem seguir o meu raciocínio. Quando Jesus fala que aquela mulher tinha sido perdoada, é um decreto de Jesus para a vida daquela mulher. Aí eu fiquei pensando se seria suficiente o decreto de Deus para perdoar os nossos pecados. Somente o decreto é suficiente? E aí, pensando sobre esse texto, pensando nas implicações do texto, é como se o Espírito Santo me levasse para o Éden, antes do Éden, e falasse: Júlio, o decreto é fundamentado em cima de um pacto. O decreto, ele não é somente um decreto que é lançado ali sem ter uma fundamentação e sem ter uma âncora que faça com que esse decreto possa ser aplicado. O que eu estou querendo dizer? Que antes da criação, antes de Deus, na sua forma trina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes de eles pensarem e decretarem a existência de tudo que existe e ordenarem que as coisas acontecessem e surgissem, antes disso, anterior à criação, houve um pacto. Esse pacto é chamado o Pacto da Redenção. Antes de Deus criar, Ele decide salvar. Então, quando Jesus fala para aquela mulher: os teus pecados estão perdoados, aquele decreto de Jesus estava relacionado com o pacto antes da criação, estava relacionado com o pacto da redenção. Ao longo da história de Israel, aqueles judeus estavam acostumados que anualmente eles celebravam o dia do perdão. E o dia do perdão, o Yom Kippur, o dia da cobertura, era um dia de muita festa, mas ao mesmo tempo um dia de muita tristeza, porque naquele dia Deus instituiu que aconteceria sempre, anualmente, a substituição. Então a nação de Israel acostumou com a figura da ovelha me substituindo na minha morte. Desde o Antigo Testamento até aqueles dias, o que estava acontecendo na mente dos judeus é que Deus sim podia perdoar pecados, mas no dia
do Yom Kippur, o dia do perdão. Eles foram condicionados, ensinados, existia esse dogma na vida deles, de que sim, Deus e somente Deus pode fazer a cobertura dos nossos pecados. Agora está ali Jesus, diante daquela mulher, não é o dia do perdão, não é o Yom Kippur dos judeus, mas ele fala para ela, os seus pecados estão perdoados. Mas esse decreto de Cristo está relacionado, está alavancado, está sustentado por um pacto, o pacto da redenção, do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, para chegar até aquela mulher, liberar o perdão para ela e falar, vá embora, você pode começar uma nova vida, uma nova história. Então perceba que aquilo que Jesus faz para essa mulher não é somente lançar uma palavra falando você está perdoada e tudo vai acabar em pizza. Não. Jesus sabia que para que aquele perdão fosse de fato executado, era necessário o sacrifício, a morte sacrificial do Filho de Deus. Então, quando Jesus diz para aquela mulher, vai, os teus pecados, você está livre da sua culpa, do seu pecado, Jesus está referindo-se à sua própria morte. Ele está olhando para aquela mulher e fala, para que você experimente a liberdade, a oportunidade de recomeçar a sua vida, é necessário antes eu cumprir a minha parte no pacto. E a parte do pacto que cabia a Jesus era justamente enfrentar a vergonha da cruz, enfrentar todo o sofrimento e toda a humilhação que a cruz trouxe sobre Jesus. A parte que coube à segunda pessoa da divindade, ao Verbo encarnado, é trazer sobre si naquele momento de vergonha, de luto e de dor a nossa culpa, a nossa morte, o nosso pecado. E naquele momento, por algumas frações de segundo, ver o seu pai virando o rosto e falando para ele, eu não consigo olhar para você. Eu não consigo suportar o pecado que está sendo depositado sobre as tuas mãos. E naquele momento, Jesus sente o abandono, naqueles momentos terríveis da cruz, o nosso Cristo, ele se vê separado do Pai, ele se vê recebendo sobre si a nossa culpa, recebendo a nossa maldição. E naquele momento, ele cumpre a sua parte daquilo que tinha sido compactuado no pacto da redenção antes da criação do mundo. Então perceba como esse texto aqui para mim é maravilhoso. Uma mulher com a sua história, com o seu passado, com a sua culpa, com a sua vergonha, ela chega diante de um homem, ela tem a visão correta de quem é esse homem, ela se prostra diante desse homem, ela reconhece que ele é Deus, ela reconhece quem ela é, uma simples pecadora. E por causa dessa visão correta de quem Deus é e de uma visão correta de quem eu sou, acontece esse milagre que é ela sair livre do seu pecado, livre do seu passado, livre para recomeçar a sua vida. O preço foi pago. A cruz, a redenção, a morte do Senhor. Então, quando ele libera aquela mulher para seguir a sua vida e quando ele decreta que os pecados estão perdoados,
ele está fazendo a menção daquele pacto feito, pacto trinitário feito antes da criação, e também apontando para a atemporalidade do nosso Deus, porque o texto de Apocalipse 1:8 fala que o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, mostrando que na linha temporal Jesus estava se fazendo do direito daquilo que tinha sido compactuado, mas numa linha atemporal, onde Deus olha tudo e todo o universo de uma maneira, desde o princípio até o fim. Ele está vendo que o perdão pode ser, sim, decretado, mas o pacto tem que ser cumprido. E para que isso aconteça, Cristo sofreu no nosso lugar. Eu espero que essa palavra te encoraje a não viver uma vida de qualquer maneira, mas entender que quando nós temos a visão correta de quem é o nosso Deus, quando nós temos a visão correta de quem nós somos, quando nós alinhamos a antropologia humana à luz das Escrituras, nós percebemos que é impossível nós nos relacionarmos com Deus, a não ser que Deus, através de Cristo, venha em nosso favor. E quando Ele libera o seu perdão para nós, esse perdão nos possibilita recomeçar a nossa vida. Então, onde você estiver agora assistindo essa palavra, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, no seu carro, você pode se apropriar dessa bênção que é essa graça, o pacto de Deus que levou o nosso Senhor Jesus a cumprir a sua parte nesse pacto, entregando a sua vida para que você e eu tivéssemos a oportunidade de recomeçar a nossa história. Isso é graça, isso é salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, meu Senhor, porque a Tua palavra nos foi dada para nós termos essa certeza de fé que os nossos pecados foram perdoados, que o Cristo entregou a sua vida, que o Cristo cumpriu a sua parte no pacto, coisas que para nós seria impossível de fazer. Viver de acordo com os princípios e preceitos do Criador. O nosso Cristo fez isso no nosso lugar. O nosso Cristo morreu a nossa morte, como Ademar de Campos diz, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Nós te louvamos, Senhor, porque através dessa maravilhosa graça, nós podemos ter essa visão, o entendimento de quem o Senhor é, de quem nós somos, e que pela graça de Cristo nós temos a liberdade de sermos livres, de recomeçarmos a nossa vida, de escrevermos uma nova história. Nos abençoe nesse dia em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou
um filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Como foi precioso esse tempo juntos. Eu espero você mais uma vez
hoje ainda às 18 horas para celebrarmos o nome do nosso Deus. Ele merece a nossa celebração, a nossa gratidão, Ele merece a entrega de todo o nosso ser. Então, não perca, reúna a sua família, esteja junto, preparado, não só para assistir, mas para adorar juntamente conosco. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.